Paz do Senhor! Hoje estaremos iniciando o estudo do livro do Apocalipse. Quem escreveu? João, o mesmo que escreveu os Evangelhos, as 3 cartas, também o livro do Apocalipse. Data: entre 90 a 96 depois de Cristo. Nero iniciou uma perseguição muito grande contra os cristãos. Após o seu suicídio, em 68 depois de Cristo, continua-se esta perseguição. Então nós temos agora um imperador chamado Domiciano. Este reivindica, assim como outros, o culto ao imperador. Todas as vezes que alguém se nega a tratar o imperador como Deus, como divindade, então essa pessoa sofrerá uma retaliação. Nós vemos João sendo exilado, enviado para uma ilha, onde pessoas que tinham algum problema com o governo eram enviadas. Ali existia uma saleira, onde trabalhavam na extração do sal, e João está nesse lugar. E é aqui que ele terá uma grande revelação da parte de Deus. Para quem é destinada esta carta, esse livro ou esta revelação? Para as 7 igrejas da Ásia. Com qual objetivo? Encorajar os cristãos a suportar a perseguição, a guardar a fé e a almejar a salvação. Então, este é o objetivo. Bem, mas o livro do Apocalipse, ele é um livro com várias questões. Fala de animais que nós não conseguimos nem descrever. Entenda algo. O Apocalipse é muito simples. Todas essas aparições são visões que João teve e ele escreveu para nós da maneira em que ele viu. Mas cada animal deste representa um tipo de governo, representa um tempo, um tipo de perseguição e reticência que nós estaremos detalhando na sequência. Apenas algo interessante que a gente precisa lembrar: tem 4 linhas de pensamento quando se estuda o Apocalipse. A primeira chama-se preterista. Dentro dessa linha de pensamento, eles explicam e acreditam que a perseguição já aconteceu no tempo dos imperadores. Depois vem a histórica, que vê o livro apenas como o desenvolver da história da igreja, desde João até o fim dos tempos. Depois vem a idealista, que acredita na representação das figuras do bem e do mal, sem referência histórica. E depois vem a futurista, que acredita que o que está escrito ainda está por vir. São 4 linhas de pensamento e nós estaremos agora, então, passando para você o esboço do livro de Apocalipse. No capítulo 1, nós temos, então, o título, o autor e o assunto deste livro. Olha o que diz: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. João relata esta visita, esta aparição, manifestação, e então ele está escrevendo, ele está documentando para todas as gerações futuras. A quem é endereçada esta carta ou este escrito? As 7 igrejas da Ásia, que no primeiro século existiram literalmente. Hoje, estas mesmas igrejas são usadas por nós como tempo. Então, cada igreja representa um tempo do cristianismo. Olha o que diz João: as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há
de vir. Lembre-se que João, ele fala do verbo, e é importante lembrar que o nome Jesus é terreno, Cristo é um título, e como já conversamos nas outras aulas, Jesus, como Deus, existia antes do nascimento como humano. Por isso, João enfatiza o termo era, é e será. Aí ele diz o seguinte: da parte dos 7 espíritos que se acham diante de seu trono, os 7 na Bíblia têm um símbolo de perfeição, e em várias referências e em vários momentos você verá o número 7. Então, quando ele fala dos 7 espíritos, ele está se referindo ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus, e às manifestações e à perfeição de Deus e o seu agir no tempo, tanto na esfera humana quanto espiritual. 5. É da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai, a ele a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Aqui ele está falando da manifestação de Jesus Cristo. Você precisa compreender que os evangelhos falam de Jesus como humano. O Apocalipse fala de Jesus glorificado. E nós veremos isso na sequência. Olha o que diz o 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ainda que as pessoas não creiam, mas a Bíblia fala de Deus como o Criador, o regente do universo, o ser que começou tudo na Terra, porque o tempo foi criado por Deus para nós, e tudo irá encerrar nele. Agora, a partir do versículo 9 ao 20, tem a descrição de Jesus glorificado. Vamos lá, olha o que diz. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Como eu falei na introdução para vocês, porque ele foi parar neste lugar? Por causa do nome de Jesus Cristo, por causa da sua fidelidade, por não negociar a sua fé. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Aí a gente não entende, ora, voz como de trombeta. Ele descreveu da maneira em que ele ouviu. Ele deve ter ouvido um ruído tão grande, um barulho tão forte, que dentro da época em que ele vivia, o que fazia maior estrondo? A trombeta. Então foi o objeto que ele tinha mais próximo para descrever. É difícil descrever uma visão, porque a gente terá que escolher coisas terrenas que se assemelhem para que a gente possa explicar. Foi isso que João fez. 11. Esta voz, que ele descreve como se fosse trombeta, essa voz disse para ele o seguinte: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Então ele recebeu essa orientação, esta ordem. Você irá escrever e irá enviar para essas igrejas. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Interessante. No meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem. Semelhante. Com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve.
Os olhos como chama de fogo. Perceba que não tem nada a ver com o que a gente imagina. Porque a noção que nós temos de Jesus é um quadro pintado, é uma imagem feita, né, daquela pessoa com cabelo meio comprido, como era o costume dos judeus, com barba, com uma túnica. Aqui ele vê agora Jesus num corpo glorificado. Por isso que tem essa expressão, esse diferencial na aparência. Vamos lá. Cabeça e cabelos brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, reluzente. A voz como voz de muitas águas. Imagine uma enchente num lugar terrível, em que os rios vêm levando tudo que tem pela frente e aquele barulhão. É essa a sensação que João tem. Por isso ele diz, como voz de muitas águas. 16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes, de 2 fios. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Cabelo, branco, 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 branco. Olho como chama de fogo. O rosto como o sol. 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Perante a presença, então, do próprio Cristo, agora glorificado, João não suporta e ele cai como morto. Porém, ele se pôs sobre a minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. 18. E aquele que vive, estive morto. Mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então é importante lembrar que Jesus apresentou-se para João no exílio, mas com um objetivo: deixar uma orientação para as igrejas e para os líderes das igrejas. Aí nós teremos na sequência agora as 7 cartas. Eu não vou passar nenhuma carta para vocês hoje, porque eu quero detalhar carta por carta, mas eu vou deixar agora o esboço do livro. Então compreenda. Capítulo 1, a apresentação, a experiência de João e o Cristo glorificado. Agora tira da tua mente aquele Jesus que morreu, que viveu como humano, aquele que foi expulso, aquele que foi apedrejado, morto, maltratado, torturado. Esquece. Agora ele está se apresentando para João como Deus. Então o resumo da carta de João fica assim. Capítulo 1, do 1 ao 3, nós temos a apresentação. Capítulo 1, do 4 ao 20, saudações gerais e comentário. Capítulo 2, do 1 ao 7, a carta de Éfeso. Capítulo 2, do 8 ao 11, carta para Esmirna. Capítulo 2, do 12 ao 17, carta para Pérgamo. Capítulo 2, do 18 ao 29, carta para Tiatira. Capítulo 3, do 1 ao 6, carta para Sardes. Capítulo 3, do 7 ao 13, carta para Filadélfia. Capítulo 3, do 14 ao 22, carta para Laodiceia. Capítulo 4, nós temos uma descrição do trono celeste. Capítulo 6, entra os 7 selos. Capítulo 8, as 7 trombetas. Capítulo 12, entra a questão: a mulher, a criança, o dragão, a besta e o mar, a besta da terra. Mensagem de vitória, advertência e julgamento. Capítulo 15, as taças. Capítulo 17, a meretriz e a besta. Capítulo 19, a volta de Cristo. E
E, por fim, então, o encerramento de todas as coisas. Nós temos uma sequência de fatos muito extensa aqui e nós estaremos detalhando nas próximas aulas. Então, que Deus te abençoe. Na próxima aula, nós iniciaremos com a carta de Éfeso.